Olá, oitavo ano, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar o capítulo 7, falando sobre tipos de reprodução assexuada. Então eu peço que, por favor, vocês peguem o livro de ciências de vocês, lá na página 21, para acompanhar esse conteúdo. A gente vai conversar sobre os tipos mais comuns de reprodução assexuada. A gente conversou que existem vários organismos que fazem a reprodução assexuada e a gente vai conversar sobre alguns deles. O primeiro tipo de reprodução assexuada, ele recebe vários nomes. Ele pode ser chamado de divisão binária, bipartição ou cisparidade. O nome divisão binária já nos dá uma dica, bi, dois. Então é um indivíduo que se divide em dois. Então, também pode ser chamada de bipartição, também bi, dois. Então, é uma partição, uma divisão em dois. Então, quem faz esse tipo de divisão geralmente são seres unicelulares, seres formados por uma única célula. Então, aqui tem uma célula mãe que ela copia o seu material genético e começa a se dividir. E daí nós vamos ter no final duas células filhas. A gente tem aqui no nosso livro, na página 20, o exemplo de uma fotomicrografia, então tirada no microscópio, de duas amebas que tinham acabado de se dividir, acabado de sofrer essa divisão. Por isso aqui que elas estão tão próximas, ok? E na próxima página a gente tem um esquema de como ocorreu essa divisão. Então, a gente tinha uma ameba, que aqui a gente chama de célula-mãe, ela copiou o seu material genético, ela começou a fazer a sua divisão, foi um núcleo para cada lado, que é onde fica o material genético, e daí ela termina de fazer a sua divisão. E aqui a gente tem um outro exemplo. Nesse caso aqui é um protista, uma alga que chama euglena. E essa alga ela tem um flagelo para sua locomoção. Também funciona da mesma maneira. Ela faz uma cópia do seu material genético, para ir uma cópia para cada uma das células filhas. Daí ela faz a divisão e vai copiando tudo que cada uma das algas precisa. E é por isso que chama, então, divisão binária ou bipartição, tá bom? Gente, o próximo tipo, então, a gente até viu no exercício do Explore Seus Conhecimentos do último capítulo, chama brotamento. Então, trouxe aqui o desenho só para ficar maior. A gente viu um desenho bem parecido no último capítulo, lá no exercício. Então, aqui a gente tem uma esponja do mar, e daí, do indivíduo adulto, surge um broto. Ele começa, então, a fazer um broto, um pequeno indivíduo com a mesma informação genética que ele. Esse broto, em algum momento, se destaca. E daí ele vai ser um novo indivíduo, ele passa a crescer, vai virar uma esponja jovem e continua a sua vida independentemente como um novo ser adulto, só que geneticamente idêntico ao indivíduo adulto que o formou. Aqui no livro, a gente tem um esquema de um outro ser que também faz isso, que chama Hidra. Ele é parente das águas-vivas. E aqui a gente tem a foto de uma hidra com 3 pequenos brotos. Então, mostrando, né? É uma hidra, ela vive, então, na água. Ela é um indivíduo marinho, tá bom? Aqui tem 3 pequenos brotos e aqui dá até para ver que já está começando a originar mais um. Tem outros seres também que faz brotamento e aqui para a gente tem o exemplo de um ser unicelular, que é o levedo. O levedo ele é um fungo e ele pode ser utilizado, por exemplo, na fermentação de bebidas alcoólicas, como a cerveja. Aqui em alguns dá para ver que tem algumas protuberâncias surgindo. Aqui nesse bem do cantinho dá para ver que tem tipo umas bolinhas surgindo, umas orelhinhas. Os levedos eles podem até viver juntos assim, todos juntos, e daí eles vão se beneficiar. Como por exemplo os corais. Os corais também surgem a partir de brotos, e daí eles vão vivendo todos juntos, formando a barreira dos corais, tá bom? Então, esse chama brotamento. Um outro tipo que a gente tem
lá na página 24, chama esporulação. A esporulação ocorre quando o ambiente não está muito favorável. E daí, esse indivíduo, ele forma um esporo, que é um organismo de resistência. Esse esporo, ele pode ter até flagelos, se esse organismo viver num lugar aquático, para que ele nade. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma alga que formou um esporo. Esse esporo tem flagelos, então ele nada para uma região onde tenha condições mais favoráveis de vida, e daí, se ele encontrar um local mais favorável, ele vai se ancorar no solo e vai gerar um novo indivíduo. Gente, a gente não pode confundir com gameta, porque em momento nenhum está ocorrendo a fecundação, tá bom? Então, do indivíduo adulto, formou um esporo. O esporo nadou, encontrou um local que era mais favorável para a vida, tinha mais alimentos, a temperatura estava mais ideal, a luminosidade estava mais ideal, nesse caso é uma alga, né? Ela vai fazer fotossíntese, se ancorou e originou um novo indivíduo, tá bom? Então, daí vai crescer até virar uma alga adulta. Então, essa esporulação, porque gera um esporo que germina como se fosse uma semente. Então, vai crescer um indivíduo adulto, ok? Um outro tipo que a gente tem, fragmentação. Chama fragmentação porque um pedaço, um fragmento do indivíduo adulto vai se regenerar e formar um novo indivíduo. Esse a gente conhece bem na estrela do mar. Então tá aqui, uma estrela do mar adulta, gente, só uma representação de estrela do mar, ok? Por algum motivo se quebrou, e daí os dois pedaços se regeneram. Então, ó, desenhei aqui menorzinho porque ele ainda está crescendo, né? Então, desenhei pontilhado. Eles vão se regenerar, tá bom? Então, regenera até virar o indivíduo adulto. Então, os pepinos do mar também faz isso. As planárias também fazem isso, que é o exemplo que o livro nos traz aqui. Então, o livro nos trouxe um exemplo aqui, ó, dessa planária que estava aqui no meio. Ela se fragmentou por algum motivo em 3 pedaços. Então, ó, o pedaço da cabeça aqui, ó, ele também fez pontilhado. Se regenerou, foi crescendo até que originou o indivíduo adulto de novo. O pedaço de baixo aqui se regenerou até que gerou o indivíduo adulto. E o pedaço central também se regenerou até que gerou o indivíduo adulto novamente. Então, dessa primeira planária aqui, adulta, que se fragmentou em 3, gerou 3 indivíduos adultos geneticamente iguais. Por isso, reprodução assexuada. A gente tem um outro exemplo que chama propagação vegetativa, que ocorre em vegetais. A propagação vegetativa ocorre de diversas maneiras. O que importa é que de alguma parte da planta um novo indivíduo surge. Existem plantas que isso ocorre naturalmente nelas. Então, por exemplo, aqui a gente tem na calanchoe ou planta da fortuna, que na bordinha da planta tem essas estruturas que a própria planta produz, tá bom? É dela mesmo. E daí isso aqui cai no solo e daí isso brota numa nova planta. Eu tenho aqui em casa uma plantinha que chama suculenta. Peguei lá no jardim para vocês verem. Essa plantinha ela é gordinha, não sei se vocês já conhecem, por isso que ela chama suculenta. E daí, cada folhinha dessa, se por acaso ela se destacar e cair no solo, vai enraizar e vai nascer uma nova planta geneticamente idêntica a essa. Olha só, por algum motivo, essa aqui tinha caído no solo. Então, olha só, dá para ver? Vou pegar um papel branco para pôr atrás. Vou pegar esse aqui. Olha só, a raizinha dela, e daí a folhinha grande, e já começou a nascer algumas folhinhas menorzinhas, certo? E eu trouxe também uma outra, que era de uma outra suculenta que eu tinha, bem maior as folhas, de uma outra espécie, mas que dá para ver bastante. Olha só essa, era uma folhona que já enraizou e tá cheia de folhinhas pequenininhas aqui, ó. Então, essa folha caiu de uma planta
E daí enraizou, tá até com a terra aqui porque eu ranquei, mas eu vou pôr lá de volta, tá bom, gente? E daí, olha aqui, já começou a nascer uma outra plantinha aqui, que vai ficar, então, crescer e vai ficar igual essa aqui, tá bom? Só que é uma outra espécie, então vai ficar maior. Gente, isso aqui chama propagação vegetativa, então. Então, é uma multiplicação da planta. Ela vai ser geneticamente idêntica à planta que a gerou, porque não teve fecundação, tá bom? Então, tem várias formas de ocorrer a propagação vegetativa, depende da espécie. Por exemplo, a batata que a gente come, a comum, a batata inglesa, daqueles pontinhos que tem na casca, dali pode surgir, então, se a gente colocar aquilo abaixo do solo, pode surgir novas folhas, ramos, então aquilo pode brotar de volta. Aqui na página 28 tem alguns exemplos. Tem alguns exemplos, tipo de estaca, algumas plantas a gente pode tirar galhos, plantar no chão e daí vai nascer raízes. Algumas plantas, se a gente pôr o caule assim no chão, também nasce raízes. Outras a gente pode fazer a enxertia, que chama de cavalo e cavalheiro. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar sobre esse tipo de propagação vegetativa, que dá para tirar muda de planta. Já ouviram falar, né? Às vezes mãe, vó, alguém que gosta mais de planta, pedir para o vizinho ou para alguém, ai, me dá uma muda dessa planta. Quando a gente fala dá uma muda dessa planta, é sobre propagação vegetativa que a gente está falando, tá bom? Gente, para encerrar então, a gente vai falar sobre partenogênese, que é o último tipo de reprodução assexuada, que é quando o gameto feminino ele gera um novo indivíduo sem que haja fecundação. Então, partenogênese, parteno significa virgem, tá bom? Então, gênese significa origem, princípio. Então, é a origem a partir de um ovo virgem. Então, o gameta feminino, ele consegue originar um novo indivíduo sem que haja um encontro com o gameta masculino. Isso é mais raro, bem mais raro, né? No mundo, mas ocorre. Ocorre onde? Ocorre em alguns lagartos e salamandras, também em abelhas, tá bom? Então aqui tem o exemplo do dragão de Komodo. Geralmente ele vive isolado em ilhas oceânicas e como ele vive isolado, é bem difícil encontrar um macho. Então essa é uma estratégia reprodutiva, tá bom? Nas abelhas, isso é bem comum e muito estudado pelos cientistas. Na página 30, a gente tem o esquema. A gente sabe que só a rainha produz os óvulos, tá bom? Então, o óvulo da rainha, quando não fecundado, ele gera o zangão, que é o macho. E daí, o macho produz espermatozoides. E daí, quando a rainha copula com o macho, então tem o óvulo mais o espermatozoide, vai gerar então as operárias e novas rainhas. Qual então é a diferença para a gente saber se vai ter operária ou nova rainha que vai nascer da fecundação? Vai depender qual vai ser a alimentação dessas larvas durante o seu crescimento. Se elas forem alimentadas com geleia real, elas vão ser rainhas, senão elas vão ser operárias. E daí na colmeia, geralmente só tem uma rainha, tá bom? Gente, qualquer dúvida que ficar, a gente tira na aula online. Eu peço para encerrar a aula de hoje que vocês façam o Agora é com você aqui na página 31. A gente se vê na próxima aula. Até mais!